Ok, então olha. Vamos a isso? Nós já estávamos aqui no podcast. Pois é, e já estamos, assim de forma descontraída. Já estamos. Muito bem, então, para quem ainda não a conhece, hoje tenho aqui comigo a Madalena Carey, Mariah Carey, não estou a brincar. Ela é a CEO e fundadora da Happiness Business School e ela tem uma missão muito clara. No fundo, ela ajuda a criar organizações sustentáveis e a criar ambientes felizes nas empresas. No fundo, a felicidade não é apenas um conceito para a Madalena, mas é também uma ferramenta de trabalho. E é mesmo sobre isso que vamos falar aqui hoje, sobre a felicidade, que é um conceito tão, tão confuso, abrangente, genérico, e vamos tentar desmistificar um bocadinho o que é isto da felicidade. Bem-vinda, Madalena. Obrigada e obrigada pelo convite. Nada, que bom, estás aqui. Eu sempre quis falar, sempre não, mas desde que... Mentirosa. Desde que tenho 2 anos... Não, estou a brincar. Não, mas olha, a primeira pessoa que me falou de ti foi o Fred Canticastro. Ok, sim. Pronto, quando estive a almoçar com ele, já há um ano, entretanto, e ele virou-se para mim e disse-me, olha, tens de conhecer a Madalena, é uma pessoa com quem vais gostar de falar. E depois mostrou-me um bocadinho a Happiness Business School, falou-me do Happiness Camp, e eu achei super interessante, até porque na altura eu ainda tinha uma empresa e eu era catastrófica na forma como a geria. E portanto, a partir desse momento sempre tive muita curiosidade em falar contigo, principalmente também pela tua história, e se calhar vamos começar um bocadinho por aí. Eu sei que já falaste imensas vezes da tua história, mas vamos começar se calhar um bocadinho pela depressão, não é? A depressão sempre foi uma palavra muito frequente na tua vida, e é curioso como é que tu da depressão tornaste a dor em combustível para criar um projeto com o propósito, cujo propósito é a felicidade, não é? Sim, exatamente. Sim, como disseste, eu já disse muitas vezes, mas no outro dia disseram-me que as pessoas só retêm mais ou menos 10% daquilo que nós dizemos cada vez que falamos, portanto isso tranquiliza-me. Sim, fui uma criança muito complicada, portanto foi muito difícil para os meus pais desde sempre. Eu lembro da minha mãe ter assim uma expressão, e eu isso acho que nunca disse, que era, deixa lá ver se ela está negra hoje ou se está cor-de-rosa. O cor-de-rosa era muito raro, e ela diz que hoje realmente os dias são quase sempre cor-de-rosa, e isso é uma grande conquista dela, porque foi uma criança que eu fui diagnosticada com depressão desde muito cedo. Eu comecei a visitar psicólogos, várias terapias alternativas, desde os 10 ou se calhar até antes, não é? Okay. A minha mãe era muito desperta para terapias alternativas, para ferramentas diferentes, e portanto tentou procurar ajuda em muitos sítios. Desculpa interromper, sim. mas tu consegues voltar a esse momento, tu sentias que alguma coisa não estava bem, ou que existia uma tristeza profunda? Sim, hoje em dia claro que tenho muito mais consciência para analisar o passado, claro, não é? Portanto não te consigo bem dizer aquilo, como é que eu via o mundo naquela altura, mas eu caracterizo muito fase infância e adolescência também com uma grande mágoa, uma grande tristeza. Sentia-me mesmo desalinhada com o mundo, não numa de sou especial, porque eu hoje em dia acho que vejo imensa gente a sentir isto também, não é? Portanto, eu acho que a minha história é muito... as pessoas identificam-se muito com ela, mas sentia-me muito desalinhada, questionava o porquê de fazer as coisas. Aquilo trazia muitas vezes, quando eu sentia que as pessoas, ou que o mundo não era tão autêntico, tinha muita raiva, sabes? Muita frustração. E pronto, isso depois muitas vezes traduzia-se em comportamentos complicados em casa, mas sim, uma grande tristeza, uma grande mágoa. Tu tens irmãos? Tenho, eu sou a filha do meio. Okay. Sempre fui conotada como a filha do meio. Sim, somos 3, sabes? Aquele síndrome da rebelde, difícil, da que questiona tudo. Portanto, eu cresci muito com essa conotação, o que também depois pôs algum peso já na maneira como eu me sentia. Portanto, tenho a Sofia, que é a minha irmã mais velha, quase 4 anos mais velha, e tenho o Pedro, que é o meu irmão mais novo, 5 anos mais novo, e eu sou a do meio. Ok. É curioso, eu acho que na tua história o que mais me cativa, ou seja, existe uma grande identificação com a tua história, porque há uma coisa que tu dizes e que eu sempre também pensei relativamente à minha história, que é muitas vezes a nossa dor torna-se o nosso maior propósito. E isso também aconteceu comigo, ou seja, tudo aquilo que eu faço hoje nasce de uma dor muito grande, e portanto eu acho que tornar essa dor numa combustão é extremamente
enfim, é super inteligente, mas não inteligente de foste inteligente, não, é uma forma muito inteligente de desenhar a nossa vida. Exatamente, e de ressignificar. Eu acho, um bocadinho as situações. Porque a dor vai sempre existir, não é? Eu acho que nós também temos que... Vivemos numa sociedade em que agora romantizamos uma vida sem dor, e eu acho que isso vai gerar mais frustração, isso não é possível. E do que eu tenho observado na vida, no trabalho e por onde tenho passado, é que as pessoas que passaram por grandes dores e que conseguiram, de maneira alguma, obter alguma mestria. Maestria ou mestria? Mestria? Eu digo mestria, mas... Perdoem-nos lá em casa. Adquiriram ferramentas para elas, depois então tornaram-se um bocadinho experts em ensinar os outros a ultrapassar exatamente as mesmas dores, e por isso é que tu vês muita gente que, olha, imagina, um irmão suicidou-se, não é? Então vou dedicar a minha vida a essa causa, não é? Ou à causa da saúde mental, ou eu, que fui uma pessoa profundamente infeliz, e depois quando comecei a estudar psicologia positiva, para mim, nunca pensando que eu ia ensinar isto, de repente espera, há uma outra maneira de operar na vida, e de repente as pessoas olham para mim e ela está diferente, e de repente eu encontro no propósito de ajudar pessoas a ultrapassar isso, assim, a minha maior missão de vida. E por isso é que eu acredito muito que muitas vezes aquele maior ponto de dor e aquele fundo do poço, aquele vazio, muitas vezes é mesmo a entrada para algo maior. É, sem dúvida. E há bocado tu disseste, estavas a falar da dor e também de existir agora uma positividade tóxica no fundo, não é? De tipo, estamos sempre todos muito felizes, e as redes sociais tipo, também apresentam um mundo assim. Mas, na tua opinião, qual é a importância de integrarmos a dor ou integrarmos a nossa sombra para atingirmos tipo, o caminho da felicidade plena? É muito importante, porque como eu vejo a dor, e eu própria passei por esse de tentar rejeitar a dor, não é? Quando na realidade o que nós temos que fazer é exatamente integrar, porque a dor funciona um bocadinho como um contraponto à felicidade, acaba muitas vezes até por ser positivo, porque é quando tu passas pela dor que tu cultivas maior resiliência, maior inteligência emocional, maior empatia, maior autocompaixão, e depois estas são também valências que te vão ajudar a lidar com os bons momentos. Então muitas vezes é quando tu passas por momentos de dor, de frustração, de tristeza, que depois também ao mesmo tempo tu vais valorizar mais aquilo que são os momentos bons, vais ter uma gratidão ainda maior quando tens um momento feliz. Então muitas vezes acaba por ser catalisador do outro lado da moeda. Sim, eu estou a ler um livro que é incrível. Tu lês muito, que eu hoje em dia é o meu trabalho, eu sempre quis que fosse, portanto não me posso queixar, mas ou seja, os livros que eu leio hoje em dia são demasiado, tipo, não aconselho ninguém a acordar todos os dias às 4 da manhã a ler. Não, estou a brincar, é bom, mas pronto, é um trabalho agora. Mas estou a ler A Geração Ansiosa, que olha, aconselho-te vivamente, acho que tem tudo a ver com aquilo que estamos aqui a falar. E há lá uma frase, eles explicam muito bem este conceito da dor, em que eles explicam que as árvores que passaram por maiores rajadas de vento, ou seja, eles comparavam as árvores que cresceram na natureza ou as árvores que cresceram em estufas seguras. E a diferença é que as árvores que levaram com maiores tempestades e ventos criaram raízes profundas para se agarrarem à terra, e são essas que prevalecem mais tempo, enquanto aquelas árvores que são criadas em estufas seguras são as que morrem mais depressa. E tu podes fazer um bocadinho essa analogia para as pessoas, não é? Se tu fores ver pessoas até mais velhas, de uma geração diferente, se calhar passaram por momentos e é engraçado tu olhares para gerações mais velhas, imagina, dos nossos pais, dos nossos avós, eles têm um nível de satisfação e de contentamento, se calhar não têm tantos picos de alegria, mas têm um nível de satisfação e contentamento muito mais prolongado, porque cultivaram essa resiliência ao longo do tempo, porque levaram também muita pancada ao longo dos últimos anos. Não havia tanto conforto, não é? Exatamente. Eles viviam, sei lá, no campo, com frios, a passar um inverno frio, ir à horta, a acordar cedo. Exatamente, e tu eras obrigado a agradecer e a viver bem aquilo que são as experiências que a vida te ia dando. As novas gerações, por muito que eu admire imenso, e eu faço um bocadinho parte dessa, não é? Nós temos muito mais oportunidades, nós vivemos com muito mais conforto, mas isso traz também um grande desafio, que é estar sempre à procura daquilo que é o pico de alegria. E as pessoas confundem muito, eu acho, felicidade com alegria. Alegria é uma emoção, para mim felicidade é mais um estado, não é? E portanto cria muito essa ansiedade, não é? De querer descobrir o que é que há mais.
mas isso muitas vezes, esse pico depois traz-te cá para baixo outra vez e gera mais insatisfação. Isto é um fenómeno que se chama adaptação hedónica. Hedónica, sim. Então tu estás sempre à procura daquilo que é o pote dourado no fim do arco-íris, não é? Eu costumo sempre dizer que não existe. Pois é. As gerações mais velhas já sabem, já sabem. Já se aperceberam, não é? Que a vida vamos ter situações muito positivas e muito negativas, mas nós na realidade vamos sempre um bocadinho voltar àquilo que é a nossa linha base. O ponto neutro. Exatamente. Mas é engraçado estares a dizer isso porque realmente, mas isto está a gerar um grande problema chamam-lhe a geração Z, nós somos os millennials em um bocadinho, se calhar. Ainda apanhámos a fase antes da internet. Sim. E depois, o antes e o pós. Mas a geração Z, que cresceu com um telemóvel na mão, praticamente, em que isto está mesmo a ser um problema, ou seja, a falta de envolvência com a vida, com a experiência de vida, a falta de conexão com o mundo, isso gera estados profundos de depressão, de ansiedade, de suicídio, não é? Sim. Porque aquilo que nos traz realmente felicidade, acho eu, no fundo, um dos pilares fundamentais é a conexão com a comunidade, é a experiência, o envolvimento com a experiência. Sim. E esta geração que está a crescer sem isso, porque existe uma ilusão atrás de um ecrã de que nós estamos conectados ao mundo, mas não estamos. Verdade. E é assim, eu gosto sempre de ver os dois lados da mesma história, não é? Sim. E eu vejo nas organizações, especialmente, nós trabalhamos muito com líderes e estamos sempre a apontar o dedo às novas gerações. Eu tento perceber um bocadinho o que é que se passa. E é verdade, eu também aponto o dedo muitas vezes, não é? É muito difícil trabalhar com esta nova geração. Mas também vejo o outro lado, que também é uma geração que foi exposta a guerras, que foi exposta a uma pandemia, que é exposta a uma era digital que nós não fomos, e isto tem um impacto brutal em tudo aquilo que são as sinapses cerebrais, não é? Sim, portanto, nós estamos inconscientemente ou conscientemente a tornar-nos altamente individualistas. Por isso é que eles são considerados a geração da solidão, não é? E nós, como seres sociais, isto promove imenso aquilo que é um estado de ansiedade, de depressão, e depois tens a comparação social, que há bocado falavas da positividade tóxica. Tu abres o Instagram e são vidas perfeitas, ninguém tem problemas, não é? E, portanto, gera grandes conflitos. Por outro lado, têm grandes dificuldades naquilo que é uma ética de trabalho, uma resiliência, porque eles próprios acreditam ou sabem que o mundo pode acabar amanhã, como eu disse há bocado, com aqueles problemas, não é? Sim. Então eles também metem as mãos no ar e deixem-me lá aproveitar aqui a minha vida sem grandes responsabilidades. O que eu acredito é que nós temos que parar de julgar tanto e fazermos mais, especialmente nas empresas, mais coaching, mais desenvolvimento, porque tudo o que é demais, é demais. A rigidez do passado e um bocadinho a libertinagem que eu acho que para a qual nós caminhamos. E, portanto, nós temos que dar as mãos, eu acho, desenvolver, fazer coaching e perceber onde é que está aquele que é o sweet spot, não é? Conseguimos o melhor deles. E, no fundo, estávamos aqui a falar, não é? E eu a criticar um bocado, porque no modo crítica, porque é um bocado assustador por um lado, mas por outro é incrível a agilidade mental e a sofisticação que estes miúdos ou estas pessoas têm hoje em dia. Tipo, se tu vis um bebê a nascer agora, uma amiga minha foi mãe, eu olhar para a filha dela e o que é isto? Incrível. Eles também têm, eu acho que eles trazem também e eu acho que é bom olharmos para aquilo que é de positivo também neles, não é? Porque eu acho que eles vieram abanar e vão abanar ainda mais. Primeiro, são pessoas que querem mesmo mudar o mundo, não é? E no outro dia alguém dizia, agora toda a gente quer mudar o mundo. Eu acho que todos podemos mudar o mundo. Se nos mudarmos a nós, o mundo já não está igual. Se nos mudarmos a nós, já inspiramos, se calhar, a mudar o nosso quadradinho. E eles têm essa consciência, eu acho, que muito elevada também. E isso está muito inerente àquilo que é o propósito deles. Eles querem trabalhar para empresas com as quais eles se identificam, com os seus valores. Portanto, eu também admiro um bocadinho esse debater do pé. Às vezes temos que saber dançar com o sistema. É o que eu acho que eles não sabem dançar com o sistema. Eu acho que a nossa geração, que é os millennials, nós batemos o pé, mas dançamos um bocadinho com o sistema. Eu acho que eles vêm completamente sem máscaras. E é isso que é o grande... desafio. Antes o trabalho era uma troca, não era transacional, na medida em que tu trabalhavas para receber algo. Neste momento é um propósito de vida, não é? É uma mais missão. Uma coisa que tu fazes, eu acho. De manhã se calhar estás a lavar roupa, à tarde estás a mandar um e-mail ou estás numa reunião. Eu acho que nós temos e estas novas gerações integram muito isso, que é o conceito que o trabalho tem na nossa vida mudou. É uma extensão de quem nós somos.
É uma extensão de quem nós somos, não é? E eu acho que com as novas tecnologias, em que hoje em dia, olha, tu podes viver de um podcast, tu podes viver da música que antes só uns poucos afortunados que podiam, não é? Tu podes viver da fotografia que antes também só o fotógrafo da National Geographic é que podia. Tal e qual. E isto faz com que há mais oportunidades, as pessoas exploram essas oportunidades e as empresas têm grandes dificuldades em reter o talento que se fala Sim, tanto. isso é uma questão, não é? Eu acho que mesmo com a inteligência artificial e com robôs e tudo mais, eu acho que o trabalho mais operacional vai sendo cada vez mais substituído e esta nova geração vem um bocado questionar quem somos nós então quando paramos ou quando deixamos de operar, não é? De executar. Concordo. E por isso é que há tantas depressões e tantas ansiedades, porque ok, quem sou eu quando paro e deixo de fazer? Vamos do ter e fazer para o ser, não é? E isso é um choque. É um choque brutal. É um choque cultural, porque eu acho que as pessoas, há bocado estavas a falar da dor, e eu acho que é um dos grandes desafios da nossa sociedade é que nós evitamos a dor. E eu acho que é muito importante, eu até escrevi sobre isso hoje, que é muito importante deixar a dor entrar, é muito importante deixarmos sentir, é muito importante deixarmos a dor ensinar para que depois ela também não possa perdurar, porque o que eu vejo é que as pessoas estão muito distraídas e as pessoas distraem-se, fogem da dor e portanto é um bichinho que só vai crescendo. Mas isto connosco, individualmente e coletivamente numa organização, nós não resolvemos um problema, porque aquilo dói, aquilo mexe na operação, aquilo se calhar naquele dia temos que trabalhar mais 10 horas em vez de 5, então vamos deixando o monstro crescer. E eu acho que a cura está sempre a ir em esse lugar que dói para desconstruir. Sim, tal e qual. E isso para mim é trazer autenticidade para tudo aquilo que nós fazemos. Agora tocaste em tantos pontos. Eu adoro quando tu começas a pensar onde é que eu vou pegar a seguir, desculpa, é que eu começo a falar. Estás mesmo a tocar, então tocaste na dor que para mim é... Eu acho que o mundo hoje mais do que nunca está com tanto entretenimento, tanta distração, nós estamos tão virados para fora e o único caminho é por dentro. E eu vejo... Eu por acaso sou uma pessoa que, por ter um trabalho muito criativo e acordar muito cedo, eu faço muito a minha vida, tenho uma rotina muito, tipo, por exemplo, não costumo jantar muito fora nos dias de semana ou ter coisas sociais mais ao fim de semana. Não quer dizer que não me distraia, obviamente há uma televisão em casa, os livros também são uma distração, mas eu olho à minha volta e mesmo eu e os meus amigos... E há sempre tipo, e mais, onde é que é o próximo? E o próximo evento? E o que é que vamos fazer hoje? E amanhã? E estás sempre a correr para fora. É verdade. E isto faz-nos associar o conceito de felicidade a um fator externo, certo? Ou seja, felicidade é ser rico, ou felicidade é ter uma casa brutal, ou ter um Porsche. E como é que nós podemos, ou como é que a Happiness Business School, nas empresas, como é que podemos redefinir um bocadinho este conceito de felicidade, não é? Porque... O caminho, só há um caminho que é por dentro. Eu gosto dessa tua frase, que eu digo sempre que eu só encontrei paz quando me virei para dentro. Também durante muitos anos tu estás à procura da validação nas coisas erradas e a vida e a sociedade metem-te muito essa pressão. É fazendo uma engenharia inversa, é deixar de procurar lá fora, não é? Especialmente com a comparação social. Eu costumo sempre dizer, nós estamos sempre à procura de atingir os objetivos que os outros atingiram. Sim. De alcançar os resultados que os outros atingiram, de viver os valores dos outros, de tentar corresponder às expectativas dos outros, e isto muitas vezes é um defraude gigante para E estás a tocar num nós. ponto super importante, das expectativas dos outros, que é, às vezes estamos mesmo a viver a vida que os nossos pais esperaram para nós, e agora vamos até à tua viagem à Austrália. Porque imagina, eu fiquei mesmo, uau, grande cena, tipo, tu viajaste até a Austrália e só depois é que disseste a toda a gente. Sim. Não, eu comprei o bilhete e só depois é que disseste a toda a gente. Pronto, sim. Anyway, foi depois. Ou seja, como é que esse caminho te levou para dentro? Ou seja, porquê... Ou seja, tiveste que ir para muito longe para te encontrar. Sim, eu gosto muito daquela frase que é nós não nos conseguimos curar onde ficámos doentes. Verdade. E eu precisei muito desse distanciamento. Eu cheguei a um nível de ruptura depois do curso, de uma sensação de abismo mesmo, de já não aguentar aquilo que era o ruído, sim, de já não aguentar aquilo que era o ruído, também muito numa de
funciona, tem jeitinho, sim. É uma a família à prova, sim. pronto. Dá para qualquer coisa. E, é um portanto, caminho vais fazendo pré-definido, não é? Sim. E eu senti que precisava desse distanciamento, e porque trabalhava desde muito nova. Marquei uma viagem saída, só de ida, sem volta, sem plano nenhum, sem conhecer uma pessoa, sem ter trabalho, sem nada. Eu só fui, nem percebia na altura que ia precisar de um visto, se quisesse lá ficar, que me ia dar uma trabalheira, mas só fui. E aquilo... Isso foi há quanto tempo? Foi em 2013, foi há 11 anos atrás. Exato, sim. Já fez 11 anos. Sim. E fui só ver o que é que a vida me trazia, fui só ver como é que eu me sentia do outro lado do mundo, sem ninguém, sem rede de apoio. Eu precisava muito de estar só comigo, e eu acho que eu fico sempre pé atrás quando as pessoas dizem eu odeio estar sozinho. Eu adoro estar sozinha. Eu também adoro. E eu sou uma pessoa, eu considero-me hoje em dia uma pessoa mesmo muito feliz. Mas mesmo muito feliz, não quer dizer que eu não tenha dias... Também tinhas que ser o exemplo. Claro, mas eu acho que nós vamos sempre sentir dor a vida toda. E é isso que eu digo às pessoas, nós podemos ter dias tristes e momentos de imensa dor, e continuarmos a ser felizes. E se há dor, eu quero ir lá, sabes? Se há dor, eu quero ir lá, que é para curar. Eu acho que nós também estamos aqui para trabalhar, não é? Sim, e tu és uma pessoa que opera muito sobre a verdade, não é? Portanto, tu sendo uma pessoa muito verdadeira e muito íntegra, é muito difícil teres consciência de uma coisa e não agires em conformidade com isso. É como se me tirassem o ar para respirar. Mesmo... Portanto, se sentes, é impossível não ver que sentes. Ou seja, é muito difícil uma pessoa ser consciente de uma coisa e fingir que não está a vê-la. E, portanto, para ti, sendo uma pessoa mas super isso é difícil verdadeira... em relacionamentos, numa conjuntura de família, isso é diferente, porque és a pessoa que vai colocar o dedo na ferida. Depois tens que aprender, não é? Mesmo eu lembro com os meus pais, fui eu que olhei para os meus pais e o que é que ainda estão a fazer juntos, já, como filha, não é? Portanto, esse papel não é sempre, às vezes é ingrato, mas sou incapaz de viver eu acho que o meu maior propósito, muito mais do que ajudar as pessoas a serem mais felizes ou as organizações a terem culturas mais positivas, é trazer a autenticidade para tudo aquilo que eu faço. E isso manifesta-se naquilo que... Sim, claramente. Naquilo que tem sido o meu trabalho. Como é que essa Mas viagem... estávamos a dizer na Como viagem? é que essa viagem à Austrália te trouxe autenticidade? Ou seja, como é que é estar num sítio onde ninguém te conhece e, portanto, tu não estás tão ligada a crenças a ideias, a sonhos que te impuseram, não é? Há uma separação. É maravilhoso teres a consciência daquilo que tu fazes quando tu sabes que, ninguém te conhece, e 2, ninguém te vai dar uma opinião. E teres a plena noção, de repente, que a tua vida vai ser aquilo que tu decidires. Aquilo que é a construção da tua vida vai ser o resultado dessa construção vai ser todos os passos, a soma dos passos que tu vais dar. E tu fazes isso sozinha, tem muito de assustador ou tem muito de empoderador. E tu percebes que sem rede de apoio havia milhares de coisas que as pessoas ou faziam por ti ou pensavam por ti, que lá não tinha isso, quer dizer, nem estava um avião de 2-3 horas, estava literalmente a 30 horas, não é? Sim, e essa rede de apoio parece que às vezes nos tira algum poder, não é? Parece que quando nós temos... quando temos família e amigos também que protegem muito e que querem fazer tudo por nós, claro. O que nos estão a comunicar no fundo, claro que é involuntariamente e não é de propósito, é sem querer, sem intenção, claro. Mas é no fundo que tu não és capaz de fazer sozinha. Estão a ser facilitadores do teu não crescimento. Exatamente. Sim. Sim. E o que senti lá foi mesmo esse empoderamento. E depois senti uma enorme sensação de liberdade, aqui eu posso ser quem eu quiser. E isso foi espetacular. Não que aqui não me deixassem, pois é muito interessante também de ter esse discernimento de perceber, não é que aqui, a minha família é incrível. Sim. Eles nunca me deixaram não ser. Muitas vezes nós é que vamos crescendo pelo que observamos que sucesso é isto. As pessoas vão gostar de mim se eu fizer isto. E portanto muitas vezes estas crenças são autoimpostas. Ninguém te disse isto em casa. Claro. Percebes? E então muitas vezes é preciso sair da tua cultura, sair dessa tua sociedade e teres esse distanciamento. E depois foi perceber, eu não me sinto bem e vou estudar aquilo que eu quiser estudar, para aprender aquilo que eu quiser aprender, para adquirir as ferramentas que eu quero adquirir. E aí comecei a estudar psicologia positiva, saúde mental e tudo mais para mim. Para ti, em primeiro lugar. Comecei a implementar, a integrar, a praticar e foi funcionando. E pronto.
E no fundo, Madalena, o que é, imagina, sem teres que dar uma definição concreta, mas em conversa, o que é para ti a felicidade, no fundo? Não é? Porque há muitos conceitos de felicidade, há uma confusão sobre o que é felicidade, e o conceito de felicidade até traz um bocado, às vezes, de tipo, mas eu não sou feliz, não é? Exatamente. E eu acho muito importante nós dizermos e primeiro percebermos que a maneira como a tua inteligência e a maneira como a minha inteligência se organizou ao longo do tempo faz com que eu tenha associações diferentes a conceitos diferentes. Então, se calhar para ti, empatia é uma coisa, para mim empatia é outra. Se calhar para ti felicidade é uma coisa, para mim é outra, não é? E essa é a dificuldade destes conceitos mais abrangentes e mais genéricos. Para mim, assim como definição, diria-te que a felicidade é uma experiência de contentamento e bem-estar aliada a um sentimento de propósito, que a tua vida tem significado. É isto. Sim. Agora, esta definição, para mim, resulta de uma construção, de um construto de 3 coisas. E tu alcanças isso através de 3, diria, fatores, que é a genética, que não podemos descurar, não podemos fingir que a felicidade é só mindset, não podemos fingir que a felicidade tem só a ver com a espiritualidade ou com as práticas, tem muito de genética também. Sim. E eu depois aprendi que eu era uma criança com muito pouca predisposição para produzir endorfinas, serotonina, oxitocina e tudo mais. E sabes se isso mudou, entretanto? Pode mudar. É isso que eu vou explicar um bocadinho assim, muito também sem estar aqui em grandes... Tranquilo. Há aqui um grande livro sobre isso, que é a Biologia da Crença. É brutal este livro. Tem que ler. Sabes que eu tenho 2 filhos pequenos, agora estou a recuperar o hábito da leitura, que eu sempre li imenso. Mas o tempo era mais escasso. Mas estava-te a dizer que estes são assim os fatores que mais impactam a felicidade. São a genética, portanto, teres uma predisposição ou não para te sentires bem. Por exemplo, a minha irmã Sofia era uma pessoa que a mim me irritava imenso e que era um espelho gigante para mim, que era uma pessoa que as oportunidades às vezes até não se abriam tanto para mim, mas ela com tão pouco atirava as canas, fazia a festa, sabes? Sim. E aquilo para mim é uma grande aprendizagem. Sabes, o celebrar as pequenas coisas, não é? O sentir-se bem mesmo no meio da tempestade. Sim. E eu às vezes, com tudo, não me sentia bem. Mas pronto, genética, circunstâncias de vida, portanto, aquilo que é o teu ambiente, pode ser uma relação, pode ser a cultura de trabalho, pode ser o teu ponto de partida, que não temos todos o mesmo ponto de partida. Exato. E depois tens as atividades intencionais, ou seja, práticas que tu possas implementar no teu dia-a-dia, seja de gratidão, seja tu ires correr, exercício, não é? Vais correr às 5 da manhã, que és maluca, mas pronto, também já fiz isso há muitos anos. Um dia vamos juntas. Depois de ter filhos, eu agora estou assim a recuperar a minha vida antes de ter filhos. Que idade é que eles têm? Tem 7 e quase 3,5, quase 4. Ok. E portanto, estes são genética, circunstâncias e atividades intencionais. E depois nós temos estes em percentagens diferentes, que impactam aquilo que é a construção da nossa felicidade. Por exemplo, a genética pode ter uma variação de impacto de mim para ti de até 50%. Isto é muito grande. As circunstâncias, 10%, e as atividades intencionais até 40%, não é? Portanto, eu fazendo prática de, por exemplo, e aquilo que nos dá uma grande dose de esperança, digamos assim, são as atividades intencionais. São práticas, hábitos, rituais que nós possamos implementar, que nos vão ajudar aqui a gerar mudanças sistémicas no nosso cérebro para lá estar. Eu também não quero entrar aqui em grandes... mas para aqui reforçar a zona do córtex pré-frontal, que é a zona associada à criação de novas memórias. O que é que isto quer dizer? Estás a cultivar substratos mais positivos, mecanismos em que tu vais conseguir lidar melhor com a adversidade. É a zona associada à empatia, à compaixão e por aí fora. Ora, se tu com as atividades intencionais, tu consegues gerar aqui mudanças naquilo que é o teu solo fértil para depois conseguires pensar mais positivo, tu estás a criar um ciclo vicioso. Virtuoso. Mas vicioso também, quer dizer, se calhar vicioso, ou seja, porque às tantas a felicidade torna-se um hábito também. Exatamente. Se pratica. E portanto, depois isto é um ciclo, porque depois tu consegues a fazer com que haja mudanças sistémicas no teu cérebro, tu lentamente também estás a moldar aquilo que é o teu cérebro. Isto é a neuroplasticidade autodirigida, então tu estás a impactar na tua genética também, não é? Portanto, então nós temos esse poder, não é? Temos esse poder, a beleza do cérebro é que é de natureza maleável, é como um computador que tu consegues programar. Agora, o que está a acontecer com as redes sociais, com as novas tecnologias, é que nós estamos a bloquear muitas vezes esses neurotransmissores que nos fazem
se sentir bem, estão a ficar adormecidos e por aí fora. Então, ou seja, aquilo que é a dopamina real, as endorfinas reais, não é? A serotonina real, nós estamos a ir buscar isso. As redes sociais, que é apenas uma amostra daquilo que é a realidade e que no fundo não te dá nem. Sim, e estão-te a carregar, porque uma coisa, se tu queres produzir endorfinas, vais correr. Se tu queres serotonina, tu consegues numa relação romântica ou numa relação maternal, enquanto estás a dar mamar com o teu filho. É um bocadinho a hormona da oxitocina, desculpa, a hormona da ligação, não é? A serotonina também tem muito a ver com isso e, portanto, o que nós estamos a fazer, especialmente com a dopamina, que é assim, é considerada a estrela do rock, sim, completamente. não é? Que é assim um boost de... Nós estamos todos viciados em dopamina. Completamente, o que as redes sociais estão a fazer é estão ali a carregar constantemente nessa coisa no neurotransmissor, que o que está a fazer é que está a ficar numb, como é que se diz? Adormecido, é a mesma coisa como tu beberes 10 cafés por dia e deixa de ter efeito no teu corpo, não é? Se fizeres um detox e bebes um café, tu não consegues dormir uma noite e portanto para esta geração, para a nossa geração, que seja, atingir momentos de contentamento é bastante mais difícil que para os nossos pais e avós, certo? Exatamente. Porque eles não tiveram tanto tempo a carregar no botão da dopamina como nós estamos constantemente. Tal e qual. Então nós precisamos de um digital e o que é que tu detox fazes se fazes alguma coisa diariamente? Como vai? É que imagina, eu grande parte da minha vida é atrás de um computador, de redes sociais, de telefone, pronto. Mas eu por acaso percebi que quanto mais eu trabalho em redes sociais, menos tempo passo no feed, sabes? Parece que me farto, tipo, não quer mais. Pois, e estás focada no teu conteúdo em vez de estás a fazer o scroll. Exatamente. Ou às vezes vou correr e penso, não vou levar o telemóvel, preciso descansar, pronto. Mas de facto eu sinto-me completamente sobrelotada, tipo de estímulos externos, de digital, de tudo. Há alguma coisa que tu faças para tentar criar o teu paraíso interior, longe disso tudo? Quer dizer, confies com tudo, não sei se consegues criar o teu paraíso interior, mas... Não, tranquilo. É toda uma maneira de estar. O que eu me habituei foi mesmo, e foi isso que a psicologia positiva me trouxe, foi ver o lado positivo das coisas, mesmo, sempre, não é? Portanto, sou mesmo hoje em dia uma otimista nata, aprender, mas para proteger um bocadinho aquilo que é a minha sanidade mental, aprender a dizer que não, sou muito boa nisso. Eu sou muito bicho do mato, sabes? Então eu vou-te confessar que eu sou aquela amiga que às vezes nunca aparece, os meus amigos desculpam-me e percebem que mas eu sempre fui assim. Eu percebo isso. Eu sou aquela pessoa que tu me ligas e eu se calhar durante 3 semanas não retorno a chamada. Mas se tu precisares de mim eu estou lá. Sou a primeira a chegar. Mas então eu sempre tive essa coisa de precisar muito de estar sozinha, de preservar exercício físico, é essencial para a cabeça. Hoje em dia estou mais focada no pilates, coisas mais calmas. Também já fui assim uma freak como tu. Eu espero um dia passar para o pilates, mas eu imagino, olha, esse vício da dopamina, eu acho que vou buscar muito à corrida, porque às vezes penso, não vou correr hoje, mas é um vício. O corpo é tipo, mas tu ao menos tens vícios, correr, ler, que são vícios que constroem e que te enriquecem, não é? E que te enriquecem, não é? Portanto, acho que isso é um bom vício para se ter, desde que, obviamente, com conta, peso e medida. Sim, imagina, vou passar 24 horas a correr. Claro, não é? Também não faz sentido. Pratico imenso aquilo que é o maior clichê, que é a gratidão. Literalmente todos os dias. E eu acho que depois, quando tu tens esta maneira de estar tão integrada na tua vida, o mundo pode estar a cair, que tu estás bem. E mesmo recentemente, passar por uma situação muito difícil, e o que eu olho para mim, eu estou em paz comigo, sabes? Porque eu tenho as ferramentas internas e eu sei que eu vou ficar bem no matter what. E portanto, eu acho que é isso, é ver o lado bom das coisas. E depois é muito interessante, porque eu vejo as pessoas ruminam muito nos problemas. Sim, ficam ali mesmo a fazer. E as palavras têm um grande poder. Sim. E as palavras têm um grande poder. Sim. Eu acho que se as pessoas tivessem noção. Não é que eu tenha mais do que os outros, mas enfim, como estou também nesta área, estou sempre a ler sobre isso, o poder que as palavras têm e como materializam a nossa realidade. Já ouviste falar, já deves ter ouvido ler muito da teoria do campo quântico. Sim. Portanto,
Eu sou uma pessoa muito espiritual, mas eu não falo muito disto, não é o meu posicionamento no trabalho. Eu sei, mas eu quis trazer para aqui mesmo para mergulhar claro, na espiritualidade. E eu sendo nova, agora assim, já estamos a trabalhar... Se ela fala sobre a felicidade, ela tem que ser espiritual. Sou muitíssimo espiritual, mas eu não falo muito sobre isso, mas integro isso imenso na empresa e naquilo que em tudo o que eu faço, mas depois, obviamente, quando é o posicionamento de empresas, tens que perceber também, não é? O que é que se pede, em que formato é que se pede. Acho que já se vai poder falar muito mais em espiritualidade nas cada empresas. Vez mais. Daqui de uns dias, entretanto, esqueci-me o que eu ia dizer. Da teoria quântica. Exatamente. Então, é muito bom nós termos já cientistas a comprovarem que os sentimentos têm carga magnética, as emoções... os pensamentos têm carga elétrica ou ao contrário, e que aquilo que tu pensas e aquilo que se verbaliza, não é? Está a transportar átomos infinitesimais para a matéria. Incrível. Então, quando tu tens um Cristiano Ronaldo a crescer e a acreditar e a pensar e a verbalizar que é o melhor do mundo, ele não vai ser, ele é. Aquilo manifesta-se. E as pessoas não percebem o poder, então, que as palavras têm para o negativo e para o positivo, não é? E depois é um hábito, não é? Se eu de repente, sei lá, se está a chover e eu decido olhar para o arco-íris, isto depois é um estado mental que se cultiva todos os dias, que às tantas é autopiloto. Cultiva-se. Eu acho que a felicidade não é só aquilo que se sente, é aquilo que se faz, é aquilo que se pratica, sabes? Sim, e dá trabalho. E dá muito trabalho. Como tudo o que é de valor na vida, uma relação sustentável dá imenso trabalho, não é? Exatamente. E tu há bocado dizias, e provavelmente quando começaste a correr foi muito difícil, até se tornar um vício. Eu vou-te dizer, eu tive para aí, na boa, 3 anos a correr e a odiar correr. Pois. A felicidade é igual. Eu costumo dizer que este trabalho da felicidade, porque eu vejo mesmo como é uma construção e é um trabalho para a vida, e as pessoas ficam muito frustradas quando, eu se calhar agora estou a praticar isto, estou a praticar a gratidão, ou o pensamento positivo, ou a resiliência, ou mais empatia, ou mais autocompaixão, e elas parece que não acreditam, mas tu precisas de passar esse momento de resiliência para chegares à gratificação, porque tu estás a reprogramar o cérebro. Sim. E isso demora tempo. Sim. Tu tens crenças, tu tens traumas, não é? Isso demora tempo. No outro dia eu li uma frase que eu gostei muito, que era estás a demorar tanto tempo a curar, se estás a demorar tanto tempo a curar é porque estás a fazê-lo da maneira certa. Certo, sim. Não é? A frase era em inglês, portanto isto agora traduzir. Sim. E eu achei isso maravilhoso, porque eu costumo dizer que é um trabalho para a vida. Então nós temos é que celebrar o progresso em vez da perfeição. Sim, a perfeição é bastante rígida, porque não é? O que gera frustração é isso, é não estarmos sempre a sentir alegria, ou não estarmos sempre naquele estado em que nós achamos que vamos estar. Mas nós estamos numa sociedade cada vez mais, no mundo, na sociedade, enfim, o mundo, este estado coletivo de que existe uma exigência constante, que temos de estar todos bem e felizes. Porque não só as redes sociais, mas também o cinema, toda a vida comunicou isto, não é? Antes das redes, o cinema, e portanto é extremamente exigente, quase o mundo estar a gritar por uma coisa e tu dizeres, não, eu vou ficar em casa, a ficar com a dor. Exatamente. Eu vou ligar, se algum amigo me ligar, eu vou dizer, desculpa, eu estou um caco hoje. É muito difícil esta vulnerabilidade. É difícil. É muito difícil, sim. Mas quem muda o mundo são as pessoas vulneráveis e que partilham, e eu acho que é aí que depois tu consegues uma resposta coletiva, muitas vezes. Sim. E eu acho que a diferença não está tanto nessa resposta individual, está muito mais nessa resposta coletiva. Não é? Quando tu dizes isso, tu, de repente a tua rede de apoio, não é? Levanta-se e também ajuda, e a tua rede de apoio levanta-se e diz, eu também tenho esse problema, então vamos aqui perceber como é que nos podemos ajudar uns aos outros. Para mim, felicidade é nós conseguirmos fazer o melhor que conseguimos com as ferramentas que temos, ao mesmo tempo que temos autocompaixão por nós. Porque aí tu alcanças a paz, e eu vejo muita felicidade como um estado de contentamento e paz. Sim. Não vejo a felicidade como um estado de histeria, vejo a felicidade como um estado de significado. Sim, completamente. É um estado de harmonia, não é? Entre o mundo interior e isso liberta-te e da culpa de se calhar hoje não consegui sentir-me assim, se calhar hoje não consegui alcançar aquele objetivo. Faz imenso sentido essa definição que deste, porque lá está, se há um dia em que eu não estou tão bem e penso, imagina, se o meu mundo interior está mais triste ou está mais em baixo, mas existe um mundo exterior que me está a exigir que eu dê resposta ou que esteja bem, essa autocompaixão por mim vai ditar se, Nur, está tudo bem, estás mal, e se entra em harmonia com o meu mundo exterior, ou seja, tem que existir essa harmonia, mas se não há essa autocompaixão,
não há harmonia, não há felicidade, não há plenitude, não é? E há bocado tu estavas a falar, voltando à parte de reconfigurar o cérebro e da parte da gratidão. Quando falaste em gratidão, eu lembrei-me de uma frase que já não me lembro onde é que li, que era: quando eu encontro o sol dentro de mim, eu deixo de ter necessidade de procurar o sol fora de mim. E acho que é muito isso que estavas a dizer, de encontrares esse centro dentro de ti, essa gratidão. Mas isso é um caminho, não é? E foi um caminho também de muita dor que foi construído. Exato, e depois também és resultado da educação que tiveste, mesmo na escola e tudo mais, não é? Sempre nos focámos naquilo que não tínhamos. Eu costumo sempre dizer que para mim, e foi isso que mudou também um bocadinho a minha maneira de ver as coisas, é quando tu contas de repente e olhas para tudo aquilo que são as pequenas coisas que tu tens na vida, de repente tudo o que tu tens é abundância. É verdade. Não é? Sim. Mesma coisa para o lado negativo, não é? Quando tu contas tudo aquilo que não tens, de repente tu não tens nada. Então tu tens que mudar as lentes pelas quais tu vês o teu mundo e ninguém vai fazer esse trabalho de ressignificação. É onde é que tu pões a tua atenção. Exatamente, e eu acho que depois, como pessoa espiritual que sou, eu acredito muito que quando tu pões a tua atenção, floresce. Naquilo que tu te focas, cresce, e portanto a energia gera energia. Acredito muito nisso. Sim. E é o que estavas a dizer sobre a materialização dos nossos pensamentos, não é? Essa parte da intenção e atenção e concentração que eu acho super importante. Basta pensarmos que tudo o que está nesta sala já foi um pensamento antes. Exatamente. E que é o simples ato de pôr atenção concentrada numa coisa, tipo, é mágico, é um bocado mágico, não é? Que é, tu pões atenção naquele pensamento, concretização, consistência, disciplina, repetição, e de repente esta cadeira nasce. Exato. Não é? É verdade. Olha, Madalena, passando um bocadinho para as empresas, que no fundo, de forma assim, passando aqui por pontos que despertam o meu maior interesse. Eu já tive uma empresa que fechei há mais ou menos 3 meses. É recente? É recente. Confesso que sinto que me puseram um Ferrari nas mãos antes de ter a carta, e portanto espetei-me. Mas isso é ser empreendedor. E pronto, quando eu ouvi falar do Happiness Business School, há algumas perguntas que me vêm à cabeça, e uma delas é aquela cultura da resiliência, não é? Tipo, como é que nós sabemos, aquela cultura de eu sou resiliente, eu aguento estar aqui, eu tenho que ser capaz e tenho que me levar ao limite porque eu sou forte. Como é que distinguimos essa resiliência de estarmos numa cultura tóxica e aceitarmos tudo numa empresa? Percebes a questão? Eu percebo. O que tu estás a perguntar é como é que nós distinguimos resiliência de masoquismo. Exatamente. Porque é difícil quando estamos lá, não é? É. Eu acho que também se tornou um chavão nas empresas, não é? De que de repente o ambiente é tóxico e é muito difícil, e nós temos todos que dar o nosso melhor e ser resilientes, porque... Sim. E ser os últimos a sair. Exato, não é? Exato. E isso é dedicação, e isso exatamente. É sucesso. Eu costumo sempre dizer, não é? Quase todas as empresas pregam resiliência, muito poucas cultivam um ambiente onde não seja preciso estarmos constantemente a desenvolver essa resiliência, porque lá está, há bocado falávamos do equilíbrio. É importante tu desenvolveres a resiliência porque isso te ajuda a crescer e a lidar com adversidades de maneira cada vez mais construtiva. Mas nenhum atleta de alta competição consegue manter um estado de alta performance em constante adversidade, não é? Sem dúvida. Tu vais correr, vais treinar, fazes um sprint e depois vais para casa descansar, fazer um reassessment da coisa. E nós pedimos a performance de um atleta de competição nas empresas, mas não os deixamos descansar. Então, hoje quando se fala de felicidade e bem-estar nas empresas, eu acho que faz todo o sentido de dizer que na realidade o que nós estamos a falar é sobre sustentabilidade humana, não é? Sem dúvida, portanto, sim. Nós precisamos de regenerar a energia, a vitalidade, a saúde integral das nossas pessoas para que eles continuem e consigam continuar a entregar os resultados. Então, o grande trabalho de uma empresa é fazer com que o ambiente seja propício ao florescimento da pessoa, não é? Ao mesmo tempo que vamos treinando a resiliência das pessoas, não é? Porque o mundo é difícil, os negócios são difíceis, nós temos que entregar e que fazer e tudo bem. Em Portugal, mas com equilíbrio. Só que muitas vezes este trabalho não é feito alinhado, não é? Então é preciso criarmos um ambiente onde as pessoas consigam alcançar essa... Fazer esse, ou seja, dar tudo, descansar entre aspas, ou seja, fazer dar tudo e descansar, ou simplesmente criar uma cultura onde
o trabalho não te esgota o tempo Exatamente. todo, não é? Tu também não precisamos de fazer esse sprint o tempo todo, não é? Podemos trabalhar, imagina, se calhar 6 horas por dia. Exatamente. Que na realidade estudos revelam que nós não conseguimos trabalhar mais do que 6 horas por Todos dia. Todos nós sabemos, não é? Quer dizer, se estamos 8 Aquelas horas pessoas que dizem, tive 16 horas, mas que tive 16 horas a trabalhar, não tiveste. Não tiveste 6 horas a beber cafés, 4 horas a falar. E naquilo que é mesmo o trabalho de foco, Sim. estudos revelam que nós não conseguimos fazer isso mais do que 3 horas por dia. E portanto nós temos é que aprender a operar de maneira diferente, não é? Porque aquilo que está a esgotar muitas vezes as pessoas não é o stress do trabalho em si. Tu tens 2 tipos de stress, tens o stress agudo e tens o stress crónico, não é? O agudo é aquele que, olha, vais correr e alcançaste a tua meta, ou alcançaste aquele deadline daquele projeto, fez-te levantar da cadeira e ir, não é? Ou o stress, e desse stress o nosso corpo está preparado para aguentá-lo, Aguentar, não é? sim. É como um caçador que antigamente ia caçar, tinha esse objetivo e conseguia satisfazê-lo. O problema não é o stress agudo, o problema é que o stress tornou-se crónico porque nós não conseguimos recuperar dele. E é aí que vem a ansiedade, o burnout, o esgotamento, não é? Costumo dizer que o burnout vem de pantufas por causa disto, porque nós nem nos apercebemos que este stress agudo se está a tornar crónico. Porque é normal, não é? Uma cultura que é normalizada. É normalizada, a cultura de trabalhar muito. Repara, Madalena, o que eu sinto muito, eu, por exemplo, viajo muito para a Dinamarca, o meu padrasto é dinamarquês, e eu vejo uma diferença brutal. Tipo, que giro, eu tirei lá a minha primeira certificação de Chief Happiness Officer. Pá, a Dinamarca e Copenhaga é qualquer coisa. Em Copenhaga. Para mim é uma referência enquanto cidade, muito à frente. E, portanto, eu vejo uma diferença brutal. Eu já dei este exemplo várias vezes, mas só assim muito rápido. Eu uma vez estava em Copenhaga e estava, eles estavam a andar de bicicleta, eu estava a atravessar assim uma estrada e um senhor veio contra mim, mas nada de grave. Pronto, veio contra mim e eu tipo, sorry. E ele mandou-me um sorriso do género, olha, está tudo bem. Pronto, e continuou. Sim. Se fosse em Portugal, era tipo, sim. Enfim, montes de asneiras. Ou seja, em Portugal, nós ainda estamos, grande parte da sociedade está em modo de sobrevivência. Sim. Nós ainda estamos a responder a necessidades básicas. E como é que nós podemos pensar, como é que as empresas, eu acho que esse talvez seja um dos teus maiores desafios, não é? Como é que tu consegues apresentar a uma empresa uma visão que pensa no bem-estar e na qualidade e em desenhar ambientes que promovem a qualidade de vida? Sim. É um desafio falar de qualidade de vida em Portugal. É um desafio e estamos no topo, não é? De risco de esgotamento. Eu acho que depois também tens que olhar para as coisas com uma visão, eu sei que tu olhas, Sim. com uma visão mais sistémica da coisa, que Sim. é a nossa cultura, ordenados, oportunidades de trabalho, e tu vendo uma Dinamarca, eu tendo vivido na Austrália, que são países em que tu perdes hoje o trabalho e amanhã consegues um igual ou melhor, não é? Com facilidade. Aqui em Portugal durante muitos anos e ainda hoje não consegues, mas ali especialmente na crise, não é? Tu perdias o teu trabalho e tu não tinhas outras opções e portanto nós habituámos-nos a viver num espírito de competição muito grande, a de ter que provar aquilo que é o nosso valor aqui em Portugal, com muito medo de perdermos o nosso trabalho. Isso também nos deu uma ética de trabalho brutal, porque se tu fores lá para fora, os portugueses são os maiores, os melhores trabalhadores, nós somos incríveis. Somos, dizer, resilientes. Sim, mas trouxe-nos muito essa coisa de fazer e provar e calar. Sim. Até caímos para o lado, e a verdade é que nós somos o país que está no topo do ranking em risco de esgotamento. Ao mesmo tempo, as empresas hoje em dia estão com uma grande dificuldade em manter as suas pessoas e em recrutar pessoas novas. Então, se eu há 7 anos atrás ia com um storytelling de estudos gritam por nós há muito tempo que isto é verdade, não é? Temos muitos estudos que revelam como um trabalhador feliz consegue ser muito mais produtivo, tem uma performance muito melhor, está muito mais comprometido. Eu, se gosto de ti, Nur, eu vou mover mundos e montanhas para te ajudar. Eu, se não gosto de ti, não vou sair da minha cadeira, não é? E isto acontece muito nas empresas. As pessoas estão-se literalmente marimbando para aquilo que é o resultado final da empresa, porque no fim do dia também não lhes toca no bolso e não lhes toca naquilo que é a qualidade. Exatamente. E principalmente esta geração que estávamos a falar, não é? Geração Z, ou aquilo que lhe queiram chamar,
precisa de sentir esse impacto, precisa de sentir esse propósito, e há uma distância tão grande, e eu acho que esse é muito o teu papel, ou o papel da Happiness Business School, não é? De facto aproximar as pessoas, os trabalhadores, os líderes, daquilo que é o real impacto no mundo, não é? É verdade. E esse impacto tem tudo a ver muitas vezes com o vínculo emocional que tu também tens à empresa. Então se calhar se não podes dar uma retribuição financeira melhor, então tenta dar qualidade de vida, não é? E muitas vezes isso é chamado aquilo que é o salário emocional, que se fala tanto hoje em dia. Se não te consiga aumentar, porque também em Portugal há cargas brutais de impostos, eu sendo empresária, sim, tu sabes. Fechando a tua empresa há 3 meses, tu sabes a dificuldade que é, então vamos tentar colmatar isso com outra coisa que tem igualmente de valor, seja flexibilidade de horários, seja dar autonomia à pessoa para tomar uma decisão, para exercer o seu processo criativo, sem estar aqui sempre a ser microgerida, com uma comunicação positiva, com uma liderança humanizada. Muitas vezes as pessoas estão a passar por graves problemas, situações que acontecem a toda a gente. Imagina, não consigo engravidar há não sei quanto tempo, ou o pai morreu naquela semana, tu tens que pôr longe. O meu filho está doente, preciso ir buscar. O meu filho está doente, preciso ir buscar, preciso ir fazer um passaporte. Isto é um pesadelo na vida de muitas pessoas que trabalham em empresas, porque têm que pôr um dia de férias, porque não há empatia, não há compaixão. É impressionante, tu estás a falar, é impressionante para mim. E atenção, eu nunca trabalhei assim para uma empresa. Eu sempre trabalhei em família, uma empresa familiar, depois tive um quiosque, depois tive a minha empresa, e por isso é que fechei, porque eu acho que nunca tive essa experiência de estar do outro lado, e acho que isso foi uma grande lacuna. Agora esqueci-me o que é que ia dizer, espera. Olha, quando pensas, eu trabalhei numa cultura muito tóxica, e era quando eu era imigrante, portanto também tinha esse lado um bocadinho mais elevado de tirarem proveito da situação. Depois trabalhei numa cultura espetacular, mas que me faltava um bocadinho o propósito, e portanto eu juntei aqui um bocadinho os pontos todos de sei o que é teres uma cultura horrorosa em que te exploram ao máximo e que tu dizes sim, fiquei muito doente ao fim de 1 ano e meio, mal conseguia sair da cama, engordei imenso e por aí fora, os níveis de stress eram altíssimos, até que me decidi despedir. Depois consegui trabalho noutra empresa, porque eu estava muito, não interessa, por causa do visto, eu não podia supostamente trabalhar noutra empresa. Depois consegui, e a cultura era fantástica, e foi esse grande... Que te trouxe um highlight. Sim, que depois quando volto para Portugal pensei, bolas, eu sei o que é ter uma cultura fantástica, e Portugal está uma miséria. Então vou trazer estes ensinamentos. A única coisa que me faltava lá era o sentido de propósito, ou seja, tinha uma cultura fantástica, mas sentia que na realidade não tinha assim um grande impacto. Então juntei pelo meio, tive um esgotamento, e portanto juntando infelicidade individual, juntando aquilo que é experienciar uma cultura tóxica, juntando aquilo que é viver numa cultura muito positiva, mas sentires que falta ainda alguma coisinha, passar por um esgotamento. Eu sinto que eu já passei por aquilo tudo e eu precisava, para eu perceber o que é que as pessoas nas empresas passam hoje, e melhor poder ajudar. É como dizia o Steve Jobs, juntei assim um bocadinho os pontinhos todos. Sim. Porque tu não consegues ajudar ninguém, eu acho, quando não passaste por isso. That's it. Eu acho que tem muito a ver com isso. E o que eu ia dizer há bocado é, eu tenho uma noção muito diferente de uma pessoa que trabalha numa empresa e tem 22 dias de férias. Imagina, quando isto aqui, pronto, quando as pessoas me dizem que tenho que tirar X dias de férias, tudo aquilo que tu me estás a dizer agora, para mim é mesmo como é que nós estamos em 2024 e o mundo está tão evoluído e existe uma cultura de trabalho assim. É uma prisão. Como é que nós olhamos para as pessoas à nossa volta e tão altamente evoluídas? Imagina, tu hoje tens o mundo no bolso, no telemóvel, a quantidade de informação que tu absorves e a agilidade que o nosso cérebro ganhou, como é que nós, estes seres altamente tecnológicos, a nossa mente é tecnológica, está a viver num registro assim, não é? Olha, não te vou dizer assim a nível de lei laboral, não vou enverdar por aí, mas ninguém na Happiness Business School não existem dias de férias. Vou trabalhar para outro. Não, mas é verdade, mesmo máxima liberdade com a máxima responsabilidade. E este conceito surgiu com a Netflix, que tinha uma cultura. Leste o livro, não sei se leste o livro, a regra é não ter regra, já deves ter lido ali há muitos anos. Eu li para aí há 3 anos. Fala muito disso, não é? Máxima responsabilidade com a máxima
liberdade. Se consegues entregar os teus... claro que isto não é possível em todas as funções, obviamente vais tendo que ir adaptando. Mas é isso. E depois, como empresas, como é que tu diminuis aquele distanciamento que estávamos a falar há bocado? Aumentando o vínculo emocional. Como é que tu aumentas o vínculo emocional? Dás a cada um aquilo que as pessoas mais valorizam. Se eu quero ter... Se eu não tenho autonomia de horário, mas preciso de ir buscar os meus filhos às 4 da tarde... Quer dizer, as pessoas saem às 6, as crianças, chegamos às 7 à escola, como é que isso se faz, não é? São coisas, nós somos uma sociedade muito mal organizada e só isto é um stress gigante na vida de todas as pessoas. Completamente. Então, o que é que aquela pessoa valoriza? É o quê? Sair às 3 ou às 4? Então vamos dar isso, não é? O que é que aquela pessoa com 60 anos que não tem filhos, mas quer aprender outra coisa qualquer? Então vamos ser facilitadores desse desenvolvimento pessoal ou profissional. Aquela pessoa quer trabalhar remoto sempre, full time, vamos dar isso. Aquela pessoa odeia esta burocracia deste processo, vamos resolver, vamos aliviar, vamos agilizar. E, portanto, só que isto é um trabalho que dá trabalho. Sim, não é? Dá imenso Porque trabalho. todos nós valorizamos coisas diferentes, queremos coisas diferentes Sim. e vemos as situações de maneira diferente. É preciso mesmo haver um investimento brutal na área de recursos humanos. Eu acho que isso mudava tudo nas empresas e acho que a Happiness Business School tem um papel fundamental e fulcral mesmo. Sim. Sim, os recursos humanos tornaram-se muito administrativos. Super. Uma coisa robótica, não é? Sim, exatamente. E aquilo que nós tentámos fazer na Happiness Business School foi criar um movimento de pessoas e cultura, certificando gestores de felicidade ou Chief Happiness Officers, como lhe queiram chamar, e fazendo este trabalho transversal a toda a empresa, no sentido em que isto seja uma mudança mais sustentável. Muitas vezes não pode ser só todos os coordenadores de equipa têm que ter estas valências, mas tens uma estratégia de bem-estar e de felicidade. Nós temos business plans para tudo, nós não temos nenhum para as nossas pessoas. Dizemos que temos, mas não temos, fica sempre na gaveta. E acho que não pode ser no departamento de recursos humanos, tem que ser uma área transversal ou uma sub-área, porque a mesma pessoa que diz não pode ser a mesma pessoa que diz sim, ou a mesma pessoa que está ali a fazer coisas muito boas para a organização, depois não pode ser a pessoa que por lei laboral tem que dizer que não ou que tem que cortar as vasas e portanto acho que essa é a Eu acho que agora boa. Ou seja, o lado bom da inteligência artificial e tudo o que está a acontecer a nível tecnológico é que ou seja, aquilo que estávamos a falar de tudo o que é operacional vai ser de certa forma substituído e nós vamos ter mais tempo e mais espaço para pensar no que é realmente importante, na parte humana. Madalena, estou a amar falar contigo. Mas já acabou? Está mesmo quase a acabar. Faltam 2 perguntas e estas eu faço a todos os meus convidados. Eu não sei quais são. Mas pode, ainda bem, ainda melhor. Se hoje fosse o teu último dia na Terra e pudesses deixar uma mensagem ao mundo, qual seria? Relativizem. Nós vamos cá voltar para continuar a trabalhar. O que não ficou perfeito desta vez, trabalha-se na próxima. Bela mensagem. É mesmo isto. É verdade. E se pudesses recomendar um livro e apenas um livro ao mundo, qual seria? Eu tenho tantos. Pois, é super difícil dizer O Homem em Busca de um Sentido. De Viktor Frankl. Sim, eu acho que... Grande livro. É muito aquilo que tu falas, de encontrar sentido e significado nas coisas. Exatamente, é esse. Perfeito, Madalena, obrigada. Está feito? Amei falar contigo.